Governo anuncia testagem de passageiros no aeroporto Eduardo Gomes para detectar possíveis casos de variante indiana. Aeroportuários começam a ser vacinados nesta sexta-feira. Taxa de ocupação do Amazonas no primeiro trimestre do ano só não é maior do que a registrada no mesmo período de 2017. Acessórios para celulares pirateados são apreendidos em lojas e quiosques do Manauara Shopping. Senado isenta de IPI por mais 5 anos compra de carro por taxista e pessoas com deficiência. Bolsonaro vai ao STF para tentar barrar lockdown em 3 estados. Jovem de 22 anos ganha primeiro prêmio de $1 milhão por se vacinar contra a Covid em Ohio, nos Estados Unidos. Pandemia agravou situação de refugiados idosos da América Latina. Com mãos amarradas, corpo de homem encontrado boiando em Lago de Iranduba. Corpo encontrado em reservatório de água no Monte das Oliveiras. Violência na Cidade de Deus assusta moradores. Nas últimas horas, 2 homens foram executados em provável acerto de contas. Mãe e filha de 15 anos que estava grávida são mortas a tiros na frente de casa no loteamento Fazendinha, no Alfredo Nascimento. Uma adolescente de 17 anos também foi baleada, mas conseguiu fugir. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando. 5h49. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beluri em Beluri. Alternativa de Albaranhos. Goiânia, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altácias. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Guaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Novo Aripuana. 5h50. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. A duração do dia hoje será de 11h57 e 28 segundos. O meio-dia solar acontecerá às 11h57. A quinta-feira foi de muito calor, 37 graus, e hoje não será diferente. Com o clima-tempo prevendo 32 graus. 25 graus Celsius no momento aqui no sítio histórico da cidade. É mínima a probabilidade de chuva, 67% para apenas 2 milímetros de precipitação pluviométrica. A umidade do ar é de 85% e os ventos estão francos com 9 km/h de velocidade. É sexta-feira, 28 de maio. Chegamos aos 148 dias do ano. Faltam 217 para terminar 2021. É dia de São Beda Venerável. Comemoramos também o dia do ceramista. E o Dia Internacional de Redução da Mortalidade Materna. Esta é a edição 26.318 do Jornal da Manhã. O Rio Negro nos últimos 3 dias diminuiu seu ritmo de subida, apenas 1 centímetro na leitura de ontem. Seu nível em relação ao mar estava em 29 metros e 93 centímetros. Já havia subido 13 metros e 33 centímetros. Nos últimos 3 dias, o Rio Negro subiu apenas 4 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Agora 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. Na madrugada desta quinta-feira, policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária, com apoio das rondas ostensivas Cândido Mariano, encerraram festa clandestina reunindo 300 pessoas no centro, zona sul da capital, o descumprimento de decreto governamental de enfrentamento ao coronavírus. O responsável pelo evento e uma mulher encontrada em posse de substâncias entorpecentes foram detidos. A ação aconteceu por volta dos 30 minutos da madrugada de ontem, após denúncia de realização de festa clandestina em um clube na Epaminondas, no centro de Manaus. O evento reunia 300 pessoas com aglomerações no acesso ao local pela rua Simão Bolívar. O responsável pela festança, um homem de 23 anos, foi detido pela prática de crime de desobediência. Durante a revista pessoal entre os frequentadores foi detida ainda uma mulher de idade não informada, encontrada com uma porção de 250 gramas de maconha e 2 trouxinhas de cocaína. Os policiais apreenderam uma mesa de som Yamaha modelo MG 205 que foi conduzida juntamente com a suspeita com drogas e o responsável pela festa ao primeiro Jeep.
5h52 em Manaus. Peregrini, muita festa na cidade, bares abertos durante a madrugada e por aí vai. Pois é, Paulo, infelizmente, né, já é recorrente isso aí, a gente sempre comenta por aqui, o pessoal não está tomando conhecimento, o pessoal não está respeitando nem a vida deles, nem a dos outros. Paulo, os números estão aí, a pandemia não acabou ainda, mas infelizmente a prática aí de abuso em relação ao não respeito à pandemia continua. Peregrino, o transporte coletivo da cidade sem a normalidade? Sem dúvida, Paulo, obedecendo aí as tuas determinações, já estivemos na frente ali da garagem da União Cascavel, na oportunidade que estivemos no Instituto Médico Legal. A Cascavel é vizinha do Instituto Médico Legal e nós passamos lá pela frente da garagem, conversamos com o motorista, cobradores, fizemos o mesmo na Global, tá tudo dentro da normalidade, Paulo. Peregrini, tivemos aí muita violência e ela assusta na Cidade de Deus, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, aquela área ali, né, que são fronteiras, que são vizinhos, Cidade de Deus, Alfredo Nascimento, Jorge Teixeira, Fazendinha, é tudo colado, é tudo misturado ali um do outro, ali o Valparaíso. Paulo, infelizmente, está sendo palco de morte, né, na área da zona norte da cidade e zona leste, infelizmente, né, e ontem, mais uma vez, muito sangue, muita gente morta, muita gente ferida também nessas áreas da cidade. E o que chama a atenção, a mãe e a filha de 15 anos, essa garota estava grávida, foram mortas em frente de casa, parece que vendia um churrasco, né, Peregrino? Pois é, Paulo, elas tinham lá, né, estavam lá na banquinha de churrasco, né, ela e outras pessoas. A jovem de 15 anos, como você bem colocou, Paulo, estava grávida e grávida de 5 meses, né, a barriguinha já estava aparecendo, mas ainda assim os pistoleiros foram impiedosos, cruéis e mataram as duas, né, mãe e filha, e uma outra pessoa, uma outra garota de 17 anos também ficou ferida nessa ação de bandidos, Paulo. Todos já foram identificados, né, Peregrino? Já, Paulo, devidamente identificados, todos dois, a Letícia, a filha e a mãe, a dona Ruth, também já foram identificados. É isso aí, Peregrini daqui a pouco vai voltar e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas. Se sabe, Peregrini, que a violência na cidade assusta, porque os prontos-socorros também recebendo muita gente com ferimentos provocados em brigas em vários pontos da cidade, muitas baleadas, outras esfaqueadas e por aí dando muito trabalho ao pessoal da saúde, né, Peregrini? Sem dúvida nenhuma, Paulo, principalmente, Paulo, no pronto-socorro João Lúcio e no pronto-socorro Platão Araújo. A movimentação foi intensa nesse meio de semana. E a gente pode notar, Paulo, que nós, no começo da semana, no sábado e domingo, registramos bem menos mortes do que, né, no meio da semana, né? E o mês de maio também se destacando, Paulo, como um mês muito violento, né? Nós aí estamos registrando várias mortes nos bairros da cidade, muita gente morrendo, muita gente assassinada, latrocínio também, como aquele lá da cidade do Leste que houve aí antes de ontem. Paulo, realmente um mês de maio muito violento na cidade. Peregrino, um ouvinte está falando aqui sobre o rolezinho lá no Armando Mendes que acontece toda noite. Eu quero também falar sobre esse assunto, Peregrino, já que hoje na André Araújo, todo mundo sem capacete, motocicleta com as garotas na garupa, e houve um rolé enorme aqui no centro da cidade. Carro de polícia aqui ninguém vê também. Essa aqui é a realidade dos fatos. Bar aberto aí durante a noite inteira na Avenida Presidente Vargas e rolé acontecendo, uma barulheira infernal aqui no centro da cidade no começo da madrugada. É uma vergonha, Paulo, que não se tome uma providência que não tem acabado, né? Tão fácil de acabar, a gente está dando até os spoilers aqui, está até dizendo onde é que acontece. A Avenida Rodrigo Otávio praticamente todo dia, aí vem pela Avenida André Araújo, vem para o centro da cidade, área ali da Matinha também, todo dia tem esse negócio de rolezinho aí na cidade. Fica a dica aí para a Polícia Militar, para a Secretaria de Segurança, tomar uma providência, que isso já é recorrente, acontece aí direto e providências infelizmente não estão sendo tomadas em relação a rolezinho. Carro de polícia realmente na madrugada é muito difícil, gente que dirige aí pela madrugada todos os dias, tá difícil a situação. Principalmente o rolezinho aí, o pessoal do rolezinho ficam à vontade nas principais vias da cidade, principalmente na área central e agora também já entrando para os bairros, como é o caso do Armando Mendes, reclamado agora pelos nossos ouvintes. Peregrino, o está naturalmente que veio ordenar aqui o estacionamento de carros. Agora o Estado também não garante a segurança dos veículos que estão estacionados. Apenas
para cobrar. A gente já paga IPVA, já compra pneu, coloca gasolina, paga o Star e ainda é roubado pelos flanelinhas que infestam aqui o centro da cidade. Estão roubando os limpadores de para-brisa dos carros e também as antenas, Peregrino. Um verdadeiro assinte, uma falta de segurança total. Limpador, Paulo Guerra, como você bem colocou, né? E as placas, né? Para que estão roubando placas? Para amassar e vender nas sucatas. Isso tem acontecido muito. Muitas placas de carro estão sendo roubadas. E agora o detalhe, né? A gente, quando começou a pagar o Star, para acabar com esse negócio de roubo, com flanelinha e tal, essa coisa toda. Mas muitas vezes a gente paga o Star e paga o flanelinha. Pois é, os flanelinhas já haviam se afastado do centro da cidade com o Star, mas agora eles voltaram com força total. Ontem uma das vítimas foi o companheiro Itamar Jardina, que teve os limpadores de para-brisa do seu carro roubado e também a antena. E também já levaram a placa até do meu carro também, né, Peregrino? Pois é, Paulo, infelizmente essa prática vem acontecendo aqui na cidade. A gente pede um reforço policial, umas providências por parte das autoridades. Já que já se tem o Star, para que o flanelinha, né? A gente tem essa preocupação, isso vem acontecendo demais, principalmente na área central da cidade. Até daqui a pouco, Peregrino. Sim, Paulo, quando voltaremos com essas e outras informações aqui dentro do nosso noticiário policial. É contigo, Paulo. 5h59 em Manaus. Família de Manaus procura parente desaparecido há mais de 30 anos. A reportagem é de J. Rai. Familiares de um idoso de nome José Itamar Vasconcelos Davi, que tem hoje aproximadamente 67 anos, entraram em contato com a redação do Jornal da Manhã na tentativa de reencontrá-lo. Segundo Neide Ferreira, que faz parte da família, em 1986, José Itamar sofreu um acidente de bicicleta e ficou com sequelas na cabeça. O casal de filhos dele, Priscila Gomes Vasconcelos, hoje com 30 anos, e Francisco José Correia dos Santos, de 39, não conhecem e nem sabem o paradeiro do pai. Ele morava no bairro Crespo São Lázaro. Nasceram as crianças e aí ele desapareceu. A gente não temos foto nenhuma dele, né? Por isso que às vezes fica difícil. A família dele, do José Itamar, eles são de Itapipoca, no Ceará. Ele tem um irmão chamado José Arimatea Vasconcelos Davi. Soubemos que ele foi visto ali na parte de Roraima e Presidente Figueiredo para ali, né? Só que a gente não tem certeza. Então, eu gostaria que divulgasse no Jornal da Manhã. A gente queria ver se a gente conseguia localizar ele, porque de repente ele pode estar até por perto da gente, né? E a gente não sabe. O telefone de contato da família do seu José Itamar Vasconcelos Davi em Manaus é DDD 92 99314 8880. Repetindo, DDD 92 99314 8880. Paulo Guerra. 6h01. Chega a informação de que a Global Green já pagou as férias vencidas de seus funcionários. Ainda bem. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h05 em Manaus. A Delegacia Especializada em Crimes contra a Fazenda Pública Estadual realizou na manhã de ontem, por volta das 10 horas, uma ação de combate à pirataria de acessórios para celular que resultou na apreensão de mais de 700 produtos falsificados em lojas e quiosques do Manauara Shopping. Na ocasião, as equipes da Polícia Civil e do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor, o PROCON-AM, deslocaram-se até o centro comercial com o objetivo de fiscalizar e apreender os possíveis produtos falsificados. De acordo com o delegado José Ribamar Campelo, titular da especializada, ao chegarem ali, os policiais constataram uma grande quantidade de itens falsos que foram recolhidos. Nós fiscalizamos 4 alvos dentro do shopping e encontramos 666 capas de celulares, 68 cabos e diversos carregadores de celulares. Todos os itens eram falsificados, detalhou a autoridade policial. Os proprietários dos estabelecimentos serão indiciados pelos crimes contra a relação de consumo e crimes contra marcas e patentes. O material apreendido será encaminhado
a perícia. 6h07 em Manaus. Temos informações lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegideg. Muito bem, Paulo Guerra. Prefeitura, por meio da CEMED, inicia a entrega de kits da merenda escolar em casa para os alunos da rede municipal da zona rural. O prefeito Beto D'Angelo, juntamente com a vice-prefeita Valcileia Flores, acompanhados do secretário de Educação, professor Raimundo Conde, e o subsecretário Afonso Luciano, iniciaram nesta quinta-feira, 27 de maio, a distribuição dos kits da merenda escolar para os pais dos alunos das escolas da rede municipal de ensino na zona rural. Nesse momento em que as aulas presenciais estão suspensas por conta da pandemia da Covid-19 e as mesmas estão acontecendo de forma remota, os alunos receberão a merenda escolar em casa, de forma de kits. 17.740 alunos da rede municipal, juntamente com a PAI, serão contemplados com 150 toneladas de alimentos que serão distribuídos no período de entregas. A entrega dos kits teve início pelas escolas da Bela Vista, a EMEF Ezequiel Ruiz e a creche Gilbertino Muniz. Hoje, sexta-feira, 28, segue para as demais escolas localizadas na área da Estrada Manuel Urbano e Novo Airão. O Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, esteve acompanhando a ação no dia de ontem e estará nas demais distribuições. Nas escolas da zona urbana, os kits serão entregues a partir do dia 10 de junho para os pais, já que a ação obedece todos os protocolos de segurança e prevenção da Covid-19. De Manacapuru, Zegideg para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. O Departamento Estadual de Trânsito abriu agendamento para mais um mutirão de serviços que será realizado nesse sábado. Dessa vez serão oferecidos apenas serviços para veículos. Somente pessoas agendadas para esse dia receberão atendimento. O agendamento deve ser feito no site www.detran.am.gov.br. O resultado preliminar do programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus foi divulgado na manhã de ontem. A lista traz o nome de 11,6 mil candidatos classificados. A consulta individual do resultado está disponível no endereço www.sgbu.manaus.am.gov.br/inscrição, acessando por meio de login e senha de inscrição. Com o objetivo de abastecer 10 litros de gasolina no valor de R$2,63, manauaras chegaram cedo para garantir as 200 senhas que foram distribuídas em um posto de combustível na Alexandre Magno, no Parque 10. A ação ocorreu por meio da 10ª edição do Dia Livre de Imposto 2021, promovido pela Câmara de Dirigentes e Lojistas Jovens de Manaus, e tem como objetivo conscientizar a população sobre a alta carga tributária paga pelos consumidores no ato da compra, tributos que representam grande parte do preço dos produtos. Em 2021, Manauara deve trabalhar 153 dias somente para pagar impostos. Em 2020, esse número ultrapassou 6 meses, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. A média em que o brasileiro gasta trabalhando para pagar impostos é de 150 dias por ano, somente para o pagamento de tributos sobre serviços e produtos. A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas dará início na próxima segunda-feira ao Programa de Formação de Agentes de Controle Social, o PROFAC. A edição de 2021 terá a participação de 250 cursistas e será realizada em formato remoto. Ao todo, a Escola de Contas recebeu 450 solicitações de inscrições de pessoas envolvidas no controle social ou entusiastas da área. Apesar da grande procura, apenas 250 cursistas tiveram as inscrições deferidas conforme os critérios previstos no edital. O presidente Jair Bolsonaro visitou São Gabriel da Cachoeira nesta quinta-feira para inauguração de uma ponte de madeira na cidade e uma unidade de energia elétrica. Ele posou para foto ao lado do comandante do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira, no evento. O presidente inaugurou uma ponte de madeira no quilômetro 91 da BR-307, que liga o município à comunidade Yanomami, em Balaio. É a primeira visita de Bolsonaro a uma terra indígena. O presidente chegou na cidade, localizada a 850 quilômetros de Manaus, na fronteira com Venezuela e Colômbia, usando máscara.
por volta das 10:30 da manhã, mas tirou logo depois de ser cercado por cerca de 200 simpatizantes. No evento de inauguração da ponte, ele também tirou a máscara para cumprimentar dezenas de indígenas. A ponte de madeira foi construída pelo Exército em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT. A pandemia da Covid-19 traz inúmeros impactos no sistema de saúde. Enquanto as atenções das autoridades sanitárias estão voltadas para o combate do novo coronavírus, outras doenças continuam circulando em todo o Amazonas. É o caso do HIV e da sífilis. A procura por testes de HIV e sífilis no Amazonas foi afetada diretamente pela pandemia, é o que apontam os dados da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas sobre o HIV, vírus da AIDS e a sífilis em todo o estado. Ao mesmo tempo em que os novos diagnósticos caíram, o número de testes realizados na rede estadual teve queda de até 5,38% em relação ao HIV e de 13,94% em relação à sífilis. De janeiro a abril de 2020 foram realizados em todo o Amazonas 64.949 testes de HIV. Este ano foram registrados 61.450 testes. A situação da sífilis é pior. Nos 4 primeiros meses de 2020 foram realizados 61.763 testes. Nos 4 primeiros meses de 2021, o estado registrou apenas 53.151 testes. O Amazonas confirmou mais 8 mortes por Covid nesta quinta-feira, sendo 6 ocorridas nas últimas 24 horas. Também foram registrados 654 novos casos da doença. A atualização subiu para 12.951 o número de pessoas que morreram com Covid no estado. O total de casos confirmados chegou a 384.634. 6h14 em Manaus. O governo do Amazonas anunciou que passageiros que desembarcam no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus serão submetidos a testes de Covid para tentar impedir a chegada da variante indiana. O trabalho deve ser feito junto da Prefeitura de Manaus. Também foi anunciada a vacinação dos aeroportuários contra a Covid a partir de hoje, conforme definição de grupos prioritários orientados pelo Ministério da Saúde. De acordo com dados informados pela Infraero, cerca de 1.600 passageiros desembarcam por dia no aeroporto. A meta inicial é de testar pelo menos 10% desse público diariamente, segundo o governo. O governo informou que o trabalho inicia nos próximos dias, mas não definiu data específica. A atividade prevê testagem de passageiros a partir da coleta de amostras do tipo RT-PCR que detectam o novo coronavírus. As ações de conscientização dos passageiros devem iniciar ainda a bordo das aeronaves, sendo intensificada por meio do sistema de som do aeroporto. O percentual de pessoas que procuraram emprego, mas não conseguiram, subiu 3 pontos percentuais no primeiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo trimestre do ano anterior no Amazonas, totalizando 17,5% da população de 14 anos ou mais do estado. Na comparação entre o primeiro trimestre de 2021 e o trimestre anterior, houve aumento de 2 pontos percentuais na taxa de desocupação. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada ontem pelo IBGE. No primeiro trimestre de 2021, em comparação ao trimestre anterior, a queda no número de pessoas ocupadas no setor público e no setor privado colaboraram para o crescimento percentual de pessoas desempregadas no estado. 6h15 em Manaus. A seguir, com mãos amarradas, corpo de homem encontrado boiando em Lago de Iranduba. Corpo encontrado em reservatório de água no Monte das Oliveiras. Violência na Cidade de Deus assusta moradores. Nas últimas horas, 2 homens foram executados em provável acerto de contas. Mãe e filha de 15 anos que estava grávida são mortas a tiros na frente de casa no loteamento Fazendinha. Após o intervalo comercial, essas e outras notícias em detalhes. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h19 em Manaus. Polícia. Um pescador que estava no Lago São Francisco em Iranduba foi surpreendido ontem ao se deparar com o corpo de um homem boiando no local. O pescador, que não quis se identificar, acionou a polícia. A vítima estava com as mãos amarradas para trás e de bruços. Ainda não se sabe o motivo da morte nem os responsáveis por se desfazerem do corpo no local.
O delegado Orlando Amaral, titular da unidade policial do Cacau Pereira, confirmou o local onde o corpo foi encontrado. Alberto Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muita violência aconteceu na cidade, Paulo Guerra. Pronto socorro 28 de agosto, plantão agitado durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito e 2 deram entrada vítima de agressão física. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, recebeu a noite passada uma pessoa baleada. Uma jovem de 17 anos de idade dava entrada no João Lúcio, vítima de bala. No pronto socorro João Lúcio também, um homem deu entrada vítima de agressão física. No período da tarde, outra pessoa baleada no João Lúcio. 2 pessoas vítimas de acidente de trânsito durante a noite, mais 2 pessoas vítimas também de acidente de trânsito durante a madrugada. Na madrugada de hoje, agora há pouco, final de madrugada no bairro do Coroado, um carro havia sido roubado, bandidos estavam fugindo em um carro, houve perseguição por parte da polícia, os bandidos perderam o controle do veículo, 3 bandidos estavam no carro, bateram na calçada, bateram na casa de uma senhora lá e derrubaram, arrebentaram com a casa. O carro também ficou parcialmente destruído e os 3 bandidos, nenhum morreu, mas um deles ficou gravemente ferido e também deu entrada no pronto socorro João Lúcio na madrugada de hoje. Pronto socorro Platão Araújo, também nessa madrugada, uma pessoa em estado grave, vítima de acidente de trânsito, dava entrada naquela unidade de saúde. O Platão Araújo fica localizado na Avenida Grande Circular. E mais do pronto socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Estocado, furado, com a barriga sangrando, as vísceras expostas, entre a vida e a morte, no bico do urubu. Assim deu entrada um homem, até o presente momento não identificado, aproximadamente 30 anos, ele deu entrada mais pra lá do que pra cá. Estava em situação muito difícil do estado de saúde, mas ele foi muito bem atendido pelos anjos da vida, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem o salvaram, né? Mais uma vez os anjos da vida agiram, salvando vida no pronto socorro Platão Araújo. Aliás, todos que procuram Platão Araújo são muito bem atendidos. Vítima de agressão física. 4 homens se envolveram em uma briga em um bar localizado na área do bairro Fazendinha. Rapaz, a peia comeu. Era porrada pra lá, era porrada pra cá, pedaço de pau, taco de sinuca, bola de sinuca, garrafada. A peia era bonita de ver, rapaz. E até que 2 ficaram gravemente feridos e foram levados ao pronto-socorro Platão Araújo. Um levou 8 pontos na cabeça. O outro acabou tendo aí escoriações pelo corpo, riscado com gargalo de garrafa, e também continua, os 2 permanecem internados no pronto-socorro Platão Araújo. E mais de polícia! Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas da cidade. O que se vê são blitz realizadas aí principalmente em pontos estratégicos da zona leste da cidade. Muita gente dando entrada entrando nas blitz, às vezes está com moto ruim, sem documentos, e são geralmente apreendidas, foi como aconteceu na madrugada de hoje, no começo da noite também, muitas blitz realizadas. Ouvindo o Jornal da Manhã, passando pela nossa unidade externa, Jorge Mete Marcha, o famoso Jorge Lima, acompanhado do Bruno Celular e do Johnny Azevedo da TV Lá, passando pela nossa unidade externa. Obrigado pela audiência, moçada, ouvindo através do rádio do carro o Johnny, o Bruno e o Mete Marcha.
Mas é agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Um pássaro da morte! Sobrevoou a cidade a noite passada. Muito sangue, muita desgraça, muita morte. A grande maioria das mortes são por acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Eu diria 90% das mortes ocorridas na cidade são devido ao tráfico de drogas. Um jovem foi assassinado no bairro Cidade de Deus. Ele teve o corpo desovado na área. Trata-se de David Correia, de 22 anos de idade. Aliás, Paulo Guerra, o bairro Cidade de Deus tem sido aí muito palco de morte, tem sido palco de morte, de muitas mortes, e ontem não foi diferente. O David Correia, de 22 anos, ainda tentou correr, ainda tentou escapar dos bandidos, mas ainda assim foi alcançado e morto na frente da casa onde morava. Os bandidos, os assassinos, fugiram e não foram identificados. Entretanto, a polícia já trabalha no caso e com certeza deverá elucidar mais esse crime ocorrido no bairro Cidade de Deus. Agora sim o desovado! Um desovado na Cidade de Deus! Caio Lima, de 20 anos de idade, foi desovado lá na área do bairro Cidade de Deus. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, o corpo foi encontrado amarrado nas mãos e nas pernas e com perfurações a bala na nuca. O que caracteriza aí é uma execução, né, daquelas mais cruéis. O homem estava amarrado, um jovem de 23 anos amarrado nas mãos, nas pernas, e levou tiro na nuca. Isso, Paulo Guerra, aconteceu lá no bairro Cidade de Deus, e o que intriga aos moradores é que o rapaz parecia de boa índole e não tinha passagem pela polícia e morreu executado dessa forma, amarrado e com tiros na nuca. Encontro macabro no bairro Monte das Oliveiras, no conjunto Cidadão 12, próximo à caixa d'água. Um elemento até o presente momento não identificado foi encontrado morto, já estava em decomposição. Muita gente ali da área da rua principal do conjunto Cidadão 12 observava: rapaz, mas como tá fede aqui a moda, tá fede. Um palentinense que mora lá perto estava contando, reuniu demais vizinhos. Ele chegou com a vizinhança e disse: olha, tá fede lá para perto da caixa d'água. Foram observar, chamaram a polícia foi até o local e se deparou com a cena macabra, o corpo de um homem lá jogado lá no terreno onde fica a caixa d'água do conjunto Cidadão 12. Um crime bárbaro! Um crime que vai ganhar as páginas e manchetes de jornais de televisão. Também foi ocorrido ontem, Paulo Guerra, lá no bairro Alfredo Nascimento. Uma mãe e uma filha foram assassinadas, foram executadas. A dona Ruth, de 45 anos, Ruth Osório, de 45 anos, foi baleada e morta. A filha dela, Letícia Bruna, de apenas 15 anos de idade, também foi morta. E uma outra jovem de 17 anos também foi baleada. Essa desgraça, essa verdadeira desgraça aconteceu mais uma vez, repito, no bairro Alfredo Nascimento. O detalhe a se agravar nessa situação é que a jovem, a Letícia Bruna, estava grávida de 5 meses. A barriguinha, o buchinho já estava aparecendo, já dava para ver. Ainda assim, os bandidos foram impiedosos, cruéis, e mataram mãe e filha em uma banca de churrasco lá na área do bairro Alfredo Nascimento. Aliás,
a violência ali nos bairros de fronteira. Alfredo Nascimento, Cidade de Deus e Jorge Teixeira batem recorde de mortes na cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada. E o pássaro da morte. Sobrevoou a cidade. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h31 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte no Jornal da Manhã. horas Difusora FM. 6h35 em Manaus. Atenção para esta nota de falecimento. Faleceu hoje a senhora Maria Terezinha Viana Nascimento. Ela era das equipes de Nossa Senhora e do ECC e deixa viúvo o industriário Severino Nascimento Júnior. O corpo está sendo velado na funerária Almineb da Joaquim Nabuco e o sepultamento ocorrerá às 15 horas no cemitério São Francisco, no Morro da Liberdade. Noticiamos com pesar o falecimento da senhora Maria Terezinha Viana Nascimento. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h36. Esportes. O Real Madrid confirmou a saída do técnico Zinedine Zidane nesta quinta-feira. A informação já havia sido dada por diversos veículos e jornalistas na noite da última quarta-feira. Apesar do desempenho ruim na temporada, o clube também agradeceu os serviços prestados pelo ex-comandante. Não foi uma grande atuação, mas o Flamengo fez prevalecer o regulamento e garantiu o primeiro lugar do Grupo G da Libertadores da América. A equipe empatou em 0-0 com Vélez no Maracanã nesta quinta-feira e terminou a fase de grupos com a quinta melhor campanha do torneio. Com um time misto, o Palmeiras goleou o Universitário por 6-0 ontem à noite no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Venha, Zé Rafael, Gustavo Gomes, William e Rony duas vezes fizeram os gols do Verdão, que jogou desde o primeiro tempo com um jogador a mais. Outros resultados da Libertadores: Defensa e Justiça 1, Independiente del Valle também 1. LDU de Quito 5, União La Calera fraquinho 2. Pela Copa Sul-Americana, Jorge Wilstermann 1, Ceará 0 e Atlético Paranaense 4, Alcas 0. O fim precoce do contrato entre Neymar e a Nike envolveu uma denúncia de assédio sexual contra o atacante. É o que revelou uma reportagem desta quinta-feira do Wall Street Journal. O jornal, a conselheira-geral da empresa de materiais esportivos, Hillary Crane, confirmou que o rompimento veio após o jogador não colaborar com as investigações do caso que teria acontecido no ano de 2016. A Nike encerrou seu relacionamento com o atleta porque ele se recusou a cooperar em uma investigação de boa-fé de alegações confiáveis feitas por uma funcionária de irregularidades cometidas, declarou Crane ao jornal norte-americano. 6h37 a seguir. Senado isenta de IPI por mais 5 anos, compra de carro por taxista e pessoas com deficiência. Bolsonaro vai ao STF para tentar barrar o lockdown em 3 estados. Jovem de 22 anos ganha primeiro prêmio de $1 milhão por se vacinar contra a Covid em Ohio, nos Estados Unidos. E a pandemia agravou a situação de refugiados idosos na América Latina. Os detalhes após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h42 em Manaus. Últimas notícias. Em um dia de otimismo externo e de entrada de divisa de exportações,
O dólar caiu mais de 1% e voltou a ficar abaixo de R$5,30 no nível mais baixo em 2 semanas. O dólar comercial terminou esta quinta-feira vendido a R$5,25. No mercado de ações, o dia foi marcado pela volatilidade. O índice Bovespa da B3 fechou aos 124.366 pontos, com alta de 0,3%. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira a segunda parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de trabalhadores. Quem recebe desta vez são os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família, com o número do NIS encerrado em 9, e trabalhadores nascidos em novembro e que não fazem parte do Bolsa. Desemprego sobe para 14,7% no primeiro trimestre e atinge recorde de 14,8 milhões de brasileiros. É a maior taxa e o maior contingente de desocupados já registrado pela série histórica do IBGE, iniciada em 2012. O número de subutilizados chegou a 33,2 milhões e também atingiu nova máxima. Os chamados desalentados, que não são computados no número de desempregados, somaram 6 milhões. Senado aprova mais 2 anos para salas de cinema serem adaptadas a pessoas com deficiência. Medida provisória estendeu o prazo de janeiro de 2021 para janeiro de 2023. O governo argumenta que o setor enfrenta crise em razão da pandemia. O texto foi ratificado pelo Congresso sem alteração. Contas do governo têm superávit de 16,5 bilhões em abril, maior para o mês em 7 anos. O resultado foi influenciado por arrecadação recorde registrada no mês passado, apesar dos efeitos da segunda onda da Covid-19 e contenção de gastos devido à demora na sanção do orçamento. A Força Aérea Brasileira anunciou que vai reduzir o contrato de compra do cargueiro KC-390 Millennium produzido pela Embraer. De acordo com o BOCA, uma medida é reflexo da redução de orçamento, reflexo da pandemia. O contrato para a compra de 28 aeronaves havia sido assinado com a FAB em 2014 no valor de 7,2 bilhões à época. Desde então, 4 jatos foram entregues, o último deles em dezembro de 2020. O anúncio foi feito nesta quinta-feira. No comunicado, a FAB alega que a revisão do contrato com redução do número de aeronaves contratadas seria reflexo da restrição de orçamento destinada pelo governo federal às Forças Armadas. O Senado aprovou nesta quinta-feira projeto que prorroga por 5 anos até o fim de 2026 a isenção do imposto sobre produtos industrializados, um tributo federal na compra de carros por taxistas e pessoas com deficiência. A proposta de autoria da senadora Mara Gabrilli, do PSB de São Paulo, segue para análise da Câmara dos Deputados. Durante a sessão, os senadores defenderam a extensão do benefício fiscal, que se encerra no dia 31 de dezembro de 2021. O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, encaminhou a CPI da Covid nesta quinta-feira, ofício no qual afirma que o Itamaraty não é a fonte de informação utilizada pelo presidente Jair Bolsonaro para levantar a hipótese de estar em curso uma guerra química. No último dia 5, em discurso durante a cerimônia no Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou que ninguém sabe a origem do vírus da Covid-19. Mencionou a guerra química e fez uma referência indireta à China, principal fornecedor de insumos para vacinas produzidas no Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que o governo pode prorrogar novamente o auxílio emergencial caso a vacinação não siga em ritmo esperado e o país continue a registrar número alto de casos e de mortes provocadas pela Covid-19. A atual rodada do auxílio emergencial no país foi promulgada pelo Congresso Nacional em março e estabeleceu 4 parcelas de R$150 a R$375 pagas pela Caixa Econômica Federal até o mês de julho. Bolsonaro aciona a STF contra 3 decretos estaduais que impõem restrições a fim de conter o Covid-19. Por meio da Advocacia Geral da União, o presidente tenta derrubar decretos dos governos de Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte. O corpo do sambista Nelson Sargento será cremado nesta sexta-feira em uma cerimônia íntima restrita à família e aos amigos. O sambista morreu na quinta-feira, aos 96 anos, no Rio de Janeiro, por complicações da Covid. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresentou nesta quinta-feira ao Exército a defesa no processo disciplinar que apura sua participação em um ato com o presidente Jair Bolsonaro. General da Ativa do Exército, Pazuello argumentou que o passeio de moto no Rio de Janeiro no último domingo não era um evento político partidário. O país não está em período eleitoral e Bolsonaro não é filiado a partido político. Ainda na defesa, Eduardo Pazuello disse também ter a convicção de que não infringiu nenhuma norma do regulamento disciplinar
do Exército. O Exército abriu um procedimento disciplinar para apurar a conduta de Pazuello um dia depois do ato e o prazo para apresentação de defesa era de 2 dias. Agora caberá ao comando do Exército decidir o que fazer. O prazo é de 30 dias. O diretor do Instituto Butantan de Moscovas relatou à CPI da Covid nesta quinta-feira pelo menos 3 tentativas de oferta da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, ao governo brasileiro antes de o contrato ter sido firmado em janeiro deste ano. De acordo com Covas, o primeiro contrato e o contato do Instituto com o Ministério da Saúde se deu em julho de 2020, com novas tentativas até janeiro. Em meio às negociações, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao imunizante e chegou a afirmar que não iria comprar a vacina chinesa. Relatou que, após declarações contrárias à vacina, houve prejuízos na busca por voluntários, dificuldade na aquisição de matéria-prima para o imunizante e ataques contra o Instituto oriundos das redes sociais. 6h48 em Manaus. Que é notícia no mundo nesse início de manhã? A economia dos Estados Unidos cresceu 6,4% no primeiro trimestre de 2021 em dados anualizados. A alta foi confirmada em revisão dos dados divulgada nesta quinta-feira pelo Escritório Oficial de Estatística do Departamento de Comércio do país. O dado ainda passará por uma segunda revisão. A alta foi superior à registrada no trimestre anterior de 4,3%. Promotores investigam suposta interferência da Ucrânia nas eleições dos Estados Unidos de 2020. O jornal do New York Times diz que investigadores apuram se Rudolph Giuliani, então advogado de Donald Trump, foi usado por agentes ucranianos para espalhar acusações contra o então candidato Joe Biden. A União Europeia anuncia exportação de vacinas para o Japão e depende realização de Olimpíada. Representantes do bloco de países e o Japão fizeram um encontro e afirmaram em um comunicado que a União Europeia autorizou a exportação de mais de 100 milhões de doses de vacinas ao país onde o evento acontecerá, o suficiente para inocular cerca de 40% da população japonesa. Bashar al-Assad é reeleito presidente da Síria com 95% dos votos. Eleições foram marcadas por boicote. O presidente sírio vai ao seu 40º ou ao seu 4º mandato. Opositores de países inimigos do regime de Assad disseram que a eleição foi ilegítima. A pandemia da Covid-19 está colocando em risco refugiados da terceira idade na América Latina. O alerta foi feito pela Agência da ONU para Refugiados, Acnur, e pela organização HelpAge International. Segundo ambas as entidades, refugiados mais velhos têm o seu bem-estar prejudicado e vem limitado o acesso a serviços essenciais. A análise foi realizada com refugiados de países como Colômbia, Equador, El Salvador, Honduras e Peru. Ali, muitos casos de saúde física e mental, nutrição, vida financeira e status legal foram agravados pela pandemia. A metade dos refugiados idosos entrevistados reportou ter sofrido discriminação e um grande número reportou abusos. Abigail Boncass, uma jovem de 22 anos, foi a ganhadora do primeiro sorteio de $1 milhão feito pelo governo do estado de Ohio, nos Estados Unidos, para incentivar a vacinação contra a Covid-19. Joseph Costello, aluno da 8ª série, foi o vencedor de uma bolsa integral para a faculdade. Os dois se inscreveram no prêmio anunciado pelo governador no dia 12 para aumentar a taxa de vacinação naquele estado. Boncass é engenheira mecânica, trabalha para a GE Aviation no subúrbio de Cincinnati e diz que recebeu a vacina Moderna assim que se tornou elegível, muito antes do anúncio da loteria. Ela afirmou que pretende investir a maior parte do prêmio, doar uma parte para instituições de caridade e comprar um carro, e também que não planeja deixar o seu emprego. 6h51 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro entra com ação no STF para derrubar medidas restritivas baixadas por 3 estados. A Folha de São Paulo. Coronavac desprezada por Bolsonaro evitaria pelo menos 80 mil mortes, diz pesquisador. O estado de São Paulo. TCU exige que Planalto entregue documentos do orçamento secreto. Planalto Central, capitão da República, Correio Brasiliense. Adolescente com intenção de atacar escolas é apreendido. Valor econômico. Crise hídrica se agrava e o governo cogita comitê especial e racionamento para evitar apagão. Estado de Minas. Minas tem primeiro caso confirmado da variante indiana. Jornal do Comércio no Recife. Paulo Câmara diz que Bolsonaro prestará conta por condenar à morte e à miséria milhares de pessoas. Fortaleza Diário do Nordeste. Variante de Manaus chegou ao Ceará em janeiro, revela pesquisa genômica da UFC. Porto Alegre, 0 hora. Funcionária da Nike acusa Neymar de agressão sexual ocorrida em 2016.
16, revela jornal. As edições impressas locais, a crítica. Brasil poderia ter sido pioneiro na vacinação. Diário do Amazonas. Ida de Wilson Lima à CPI é destacada pelo vice. Em tempo. Amazonas, Bolsonaro inaugura o sistema de energia. Jornal do Comércio. Cheias devem trazer preços mais altos aos amazonenses. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.